De novo. Pronto. Acho que voltou. Bom, vamos lá de novo. O exercício é o seguinte. Ache os pontos que pertencem à superfície dada por x² menos y² mais z igual a 0, cujo plano tangente é paralelo ao plano z igual a 2x mais 2y. Bom, a superfície em questão ela é o gráfico da função f de xy igual a z igual a x² menos, quer dizer, y² menos x². Então, o que está acontecendo é que a gente tem, vamos supor, o gráfico, vamos olhar no desenho de cima. A gente tem o gráfico da função aqui, vamos supor que o gráfico, só um esboço de gráfico, né? E a gente quer procurar os pontos, tais que os planos tangentes são paralelos, tipo, em cada ponto eu vou ter um plano tangente, e eu quero ver em quais pontos o plano tangente é paralelo ao plano dado, que é o plano z igual a 2x mais 4y. Beleza. Dois planos vão ser paralelos quando eles tiverem vetores normais proporcionais. Então, por exemplo, se eu tenho um plano, isso porque, né? Se eu tenho um plano, vou fazer um desenho aqui rapidinho. Se eu tenho um plano com um vetor normal assim, o vetor que é, por exemplo, 2 vezes esse vetor vermelho, ou que seja 1,5 vezes esse vetor vermelho, ele continua sendo normal ao plano. E os planos que têm esse vetor normal são paralelos a esse plano dado. Bem? Então, o que a gente precisa é olhar para os planos tangentes ao gráfico dessa função e ver quando que eles são proporcionais ao vetor quando que o vetor normal deles é proporcional ao vetor normal desse plano dado aqui. Beleza. Novamente, a equação do plano tangente, em um ponto qualquer, equação do plano tangente, ela vai ser z menos f de x0 y0 igual a fx de x0 y0 x menos x0 mais fy de x0 y0 vezes y menos y0. Beleza. No nosso caso, para um ponto geral, quer dizer, observando a equação do plano tangente, a gente tira que o vetor normal, vamos escrever assim, ó, com essa notação. O vetor normal ao plano tangente ao gráfico da função f no ponto x0, y0, daqui é uma notação que eu estou usando agora, tá? Não é uma coisa universal que vocês vão encontrar em outros lugares. É só para indicar, só para o exercício mesmo. Então, o vetor normal ao gráfico da função f no ponto x0, y0. Ele vai ser dado por f de x, derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, derivada de f em relação a y no ponto x0, y0 e menos 1. Bem? Ou 1 também. Isso vai mudar se o vetor estiver apontando para cima ou para baixo. Mas vamos colocar menos 1. Vamos colocar ele virado para baixo. Isso vai mudar o sinal das derivadas, mas não tem problema. Agora, o vetor normal a esse plano aqui, o nzinho, vai ser 2, 4 e menos 1. Ok?
Dito isso, a gente quer saber quando que esses dois são proporcionais. Bom, f de x, a derivada de f em relação a x no ponto x0 e y0 vai ficar menos 2x0, e a derivada em relação a y vai ficar 2y0 e menos 1. Bem? Então, para quais valores de x0 e y0, a gente vai ter que nf de x0 e y0 é uma outra coisa que a gente pode supor. A gente pode supor que o grau de proporcionalidade deles vai ser 1, porque senão a gente normaliza o vetor, a gente só precisa saber a direção dele. Bem? Então, quando que esses dois vetores vão coincidir, né? Então, quando eu fizer, por exemplo, uma proporção de 1 para 1, né? Então, eu vou ter aqui, quando que esse cara vai ser 2, 4 e menos 1. Bom, eu tenho a igualdade de vetores, então eu preciso que cada uma das igualdades sejam satisfeitas, né? Sejam satisfeitas. Então, eu vou ter que menos 2x0 igual a 2, 2y0 igual a 4 e menos 1 igual a menos 1. Na verdade, considerando a última igualdade, se a gente escrevesse, eu vou escrever um rascunho aqui, ó. Se a gente escrevesse nf de x0, y0 igual a algum múltiplo desse vetor, 2, 4 e menos 1, da última coordenada, a gente teria que, da última coordenada de cada um desses vetores, né, a última coordenada desse e a última coordenada desse, a gente ia tirar que menos 1 é igual a menos lambda. E daí a gente tiraria que o lambda é igual a 1 e a gente obteria as equações que eu escrevi ali do lado. Então, nesse caso, vai dar meio que tudo no mesmo, né? Bom, esse sistema aqui fica fácil de resolver. A gente vai ter que o x0 é igual a menos 1, o y0 é igual a 2, e daí a gente encontrou qual que é o ponto que faz com que o vetor normal ao plano tangente ao gráfico da função seja proporcional ao vetor normal do plano dado. Isso significa que o plano tangente ao gráfico da função f no ponto menos 1, 2, ele é paralelo ao plano z igual a 2x mais 4y. E era justamente isso que o exercício queria, né? Ele queria que a gente encontrasse esses dois pontos. E é isso. Acabou o exercício.